Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, 25 de junho de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando todos os domingos, às 17 horas, fazemos um pequeno estudo do livro Pão Nosso, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 78, que tem como título Segundo a Carne. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, em que Paulo diz assim: Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, é o capítulo 78 do livro Pão Nosso, segundo a carne. E Emmanuel diz o seguinte: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Todas as vezes que nós damos a vida material e a todos aqueles impulsos, da qual Emmanuel chama de impulsos inferiores e que fazem parte da vida material, nós vamos observar de uma maneira muito clara e de uma maneira muito objetiva que todos esses acontecimentos trazem para nós um vazio que hoje os especialistas chamam de vazio existencial, é o vazio do ser. Porque, na realidade, quando a nossa visão, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas ações de cada dia estão única e exclusivamente voltadas para as questões materiais da vida, a cada dia que acordamos, temos a plena convicção e a plena certeza que teremos que lutar incessantemente até o final desse mesmo dia para que possamos vencer as dificuldades e as imperfeições de todos os momentos. Vamos ter que lutar contra os problemas, teremos que lutar muitas vezes contra as pessoas e teremos, na grande maioria das vezes, que lutar contra nós mesmos para vencermos os problemas. E com o passar e o decorrer dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, quanto mais vamos lutando nesse sentido, mais vamos nos tornando vazios por dentro. Porque, na realidade, sempre saberemos que ao amanhecer de cada dia, teremos novas lutas a enfrentar. E quando muitas vezes acreditamos que talvez teremos um dia melhor, mais feliz e mais tranquilo, eis que de repente nos surge à frente algo desafiador. Entramos naquele estado de inconformismo para com a vida e até mesmo para com as situações e as pessoas, e este vazio interior ou estes impulsos inferiores vão tomando cada vez mais proporções inimagináveis dentro de nós. Ele continua: em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Então,
nós entramos neste estado de limitação. A limitação que parece nos levar a crer que dificilmente conseguiremos vencer os problemas e as dificuldades de cada dia. O nosso pensamento, as nossas ideias, como ele diz, o nosso cérebro esmagado pelas inúmeras noções negativas de cada dia, vão nos levando a um desgaste físico e emocional, moral e psicológico, que muitas vezes culminam em situações, em momentos, em dificuldades que nem mesmo compreendemos. Quando nos deparamos com casos graves que acontecem no meio da nossa sociedade, muitas vezes com pessoas próximas de nós, muitas vezes com entes queridos da nossa vida familiar, não conseguimos entender e compreender que aquela alma querida vinha já há algum tempo se defrontando com as dificuldades do dia. Muitas vezes são espíritos que ainda desprovidos da religiosidade, seja ela de que natureza for, vivem constantemente a vida material em tudo aquilo que ela pode nos apresentar e esquecem-se de alimentar-se espiritualmente. Então, é aquele vazio interior da qual Emmanuel fala no começo. Vamos gradativamente prejudicando o nosso organismo físico e espiritualmente vamos nos desgostando com as questões da vida. Vamos acreditando que muitas vezes a morte seria um alívio para as nossas dores e para todos os nossos sofrimentos. Continua. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Ou seja, para a pessoa que ao longo da sua jornada terrestre foi se alimentando desses impulsos inferiores, desse vazio existencial, sem procurar curar-se interiormente, não só espiritualmente, mas também fisicamente, com certeza essas infelicidades constantes darão a ela, a essa alma querida, a certeza, muitas vezes, de que a vida não vale a pena, de que a vida não está de conformidade com aquilo que eu desejava e com aquilo que eu sonhava. É muito natural, que todos nós queiramos viver sem problemas, sem dificuldades. Ora, se somos ainda espíritos em evolução e em crescimento, e se estamos vivendo num planeta de provas e expiações, nada mais lógico e natural viver as dificuldades da nossa inferioridade e do mundo em que estamos estagiando. Por mais dinheiro que possamos ter, por mais bens materiais que nós possamos ter, não estaremos livres das dificuldades e dos problemas de cada dia. Por isso que nós, muitas vezes, não entendemos e não compreendemos quando, por exemplo, uma pessoa é levada a cometer o suicídio, quando muitas vezes uma pessoa
é levada a cometer um ato drástico ao tirar a vida de outra pessoa. Com certeza, essa alma vem guardando dentro de si um vazio muito grande. E a vida deixou de ter para ela a importância significativa e necessária para que ela fosse feliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. Olha que interessante. Quando a pessoa entra no estágio de sofrimento, porque o sofrimento ele pode ser por uma questão física, mas também pode ser por uma questão emocional e psicológica, mental. Ele fala, Emmanuel, que a pessoa se identifica dentro de uma casa adequada ao desespero. Ou seja, a pessoa começa a entrar naquele estado de desespero, porque parece que ela não encontra saída e alternativas novas para sair do sofrimento em que vive. É a falta de compreensão e de entendimento que muitas vezes nós temos, acreditando que todos os sofrimentos da vida serão perpétuos. E, na realidade, os sofrimentos, como também as próprias alegrias, tudo é passageiro, tudo é momentâneo, porque ainda não atingimos aquele grau supremo de elevação, onde, de uma certa forma, estaremos totalmente livres dos problemas de ordem material, mas teremos as nossas funções espirituais, que farão com que também nos preocupemos, trabalhemos em favor daqueles que precisam. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Olha que interessante. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Então, muitas vezes a pessoa se depara com outros companheiros e companheiras que estão voltadas ao trabalho de purificação espiritual, de melhoria, e aquela pessoa, longe desta atividade, entra num clima de revolta, porque ela se sente incapaz de fazer o mesmo que aquela outra pessoa está fazendo. Como que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Como é que aquela pessoa consegue vencer os seus problemas materiais do dia a dia e eu não consigo? Como que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo menor que o meu, que tem um poder financeiro menor que o meu, se mostra muito mais feliz do que a mim mesmo? Então, são estados emocionais e psicológicos que vão fazendo com que a pessoa que estava ali num sofrimento, que entra num estado de desespero e que muitas vezes entra naquela postura de revolta contra o mundo, contra as pessoas e muitas vezes contra ela mesma. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Então, vamos encontrar nesta pessoa, nesta alma querida que está ali em estado de desespero, de revolta, a falta do amor. A falta do amor de um companheiro, de uma companheira, a falta do amor de uma religiosidade, a falta do amor, muitas vezes, da própria família, em que vamos observar que, em determinados casos, até mesmo não há uma afinidade, não só material, mas espiritual, entre os participantes
daquela mesma família. E aquela revolta, que até então parecia ainda pequena, ela cresce ainda mais. Observamos casos em que pessoas estacionadas ou estagiando em determinado estado de revolta saem de dentro do lar em busca de aventuras e de novas coisas no exterior, ou seja, fora de casa. E muitas vezes acabam se deparando com situações idênticas às suas, ou muitas vezes até pior. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Olha a comparação, as comparações, não é? Que Emmanuel nos faz. A dor, segundo Emmanuel, é a benfeitora e a conservadora do mundo, para esta alma é totalmente intolerável. Ou seja, se já não bastasse os problemas e as dificuldades que tenho, se já não bastasse os desafios que tenho a vencer, se já não bastassem a minha revolta, a minha insatisfação com a vida e com a família e com tudo que me rodeia, ainda tenho que passar pela dor? Disciplina, por exemplo, para aquela alma, como diz Emmanuel, é um angustioso cárcere, é uma angustiosa prisão, porque aquela alma, de forma alguma, quer se prestar ao trabalho da disciplina, porque a disciplina vai impor a ela mudanças profundas e radicais no seu comportamento, no seu pensamento, nos seus sentimentos e até mesmo nas suas ações. E também trabalhar em favor do outro para que eu possa me recompor emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, muitas vezes é para aquela alma uma pesada humilhação. Eu é que estou precisando de ajuda e eu vou ter que ajudar os outros? Normalmente é assim que vamos pensar. Eu é que estou querendo que me ajudem. E agora eu vou ter que me prestar a ajudar quem está numa condição idêntica à minha, ou até pior do que a minha? Não. Para mim, isso é uma verdadeira humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Nunca perdoa, nunca sabe renunciar. Ceder em favor de alguém é uma dor interior muito grande. E se por um acaso ajuda, exige muitas vezes daquele que foi beneficiado a subserviência do escravo. Parece para nós que nada disso existe. Isso é apenas uma mensagem de Emmanuel. É apenas um roteiro seguido por Emmanuel. Parece apenas uma observação feita por ele referente a uma determinada passagem de Paulo. Mas quando olhamos atentamente as angústias que envolvem o nosso mundo atual, os casos de depressão, a síndrome do pânico, o medo, as angústias, os problemas de envolvimento com drogas, com o álcool, os problemas do desregramento sexual, os problemas de tentativas de suicídio, os problemas que
chegam a culminar no suicídio. Se pegarmos essas almas queridas que estagiaram ou estagiam nesses pontos, observaremos em todas elas este roteiro que Emmanuel traça nesta lição. Quando a pessoa chega no seu desespero e do desespero despenca para a revolta e muitas vezes é levado pelas circunstâncias da vida e muitas vezes pela circunstância das amizades que tem ao redor de si, a realizar e a viver determinados pontos que acabei de citar. E não podemos nos esquecer que por detrás de cada uma dessas almas aflitas e desesperadas, há uma nuvem de testemunhas, de espíritos, como diz Paulo, uns a nos ajudarem, a torcerem pela nossa modificação e transformação, mas outros, semelhantes na mesma proporção dos nossos sentimentos e pensamentos, que buscam incentivar-nos para que mantenhamos-nos nessa mesma postura, até que possamos chegar ao ponto culminante, que é o momento da morte. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Desditoso, segundo Emmanuel, este homem, esta alma, que vive, respira e age segundo a carne. Então, eu vivo, respiro e vou agir segundo a carne, segundo as questões materiais da vida. Nada que esteja ligado às questões espiritualistas, às questões espirituais, me fazem modificar o padrão em que estou vivendo. Por isso que nós, ao nos depararmos com essas almas queridas que estão ali envolvidas naqueles pontos que falei anteriormente, elas não conseguem entender e compreender a aproximação com Deus, a aproximação com Jesus, a aproximação com uma religiosidade. Elas estão integralmente focadas nas questões espirituais da vida, aliás, nas questões materiais da vida. E vão aumentando cada vez mais o seu próprio sofrimento. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo valor da vida selvagem. Ou seja, Emmanuel faz uma comparação. A posse material, para que ele seja feliz, para que ele seja pleno, é tão grande que remonta, aliás, este espírito àquele estado selvagem da qual ele já viveu, onde a posse era muito importante. A posse da comida, a posse de um lugar para me abrigar, a posse de alguém para que eu possa procriar. Então, o espírito ainda
com aquela mente voltada às questões da posse que fizeram parte da sua vida no momento selvagem, se fazem presentes no momento atual, levando-o a cometer atos que muitas vezes nem acreditamos que a pessoa seja capaz daquilo. Um filho ou uma filha que muitas vezes toma posturas que não dizem respeito à educação dada a eles pela própria família, que não dizem respeito à postura material que possuem dada pela família. São estados que fogem muitas vezes à nossa compreensão, porque analisamos única e exclusivamente o momento presente, sem observar o histórico, que vem se avolumando ao longo dos anos, culminando muitas vezes agora num estado perigoso e difícil de permanência ou não dessa alma na sua trajetória evolutiva aqui na Terra. E ele termina dizendo: ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E qual é a hora renovadora? É aquele instante em que nós deixamos o corpo físico, a morte. Por isso que Paulo disse aos Romanos: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Ora, o que Paulo quis dizer com isso aos Romanos? Olha, se vocês viverem só para as questões materiais da vida, se vocês viverem só para as questões da carne, vocês vão morrer. Agora, se vocês viverem a vida, mas guardando dentro de si a vontade e o desejo do progresso espiritual, continuarão vivos. E Emmanuel continua: e se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da morte? É uma interrogação que Emmanuel coloca. Ele coloca os detalhes e depois termina a interrogação dizendo: o que você vai esperar depois da morte? E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo? Senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Ou seja, o que nós vamos esperar de nós mesmos no instante do desencarne? O que nós vamos encontrar do lado de lá? O que a nossa consciência vai encontrar do lado de lá? E nós não estamos falando aqui de inferioridade, superioridade, de luz ou não luz, de anjos ou não anjos. Nós estamos falando de um equilíbrio onde nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, como diz Paulo,
e que perante o mundo nós vamos observando de que maneira nós podemos vencer as dificuldades que se nos apresentam a cada dia. E entender que, mediante a nossa livre escolha e o nosso livre-arbítrio, nós podemos diminuir em muito as dificuldades da vida. Quando não nos entregamos voluntariamente àquilo que é errado, àquilo que é injusto, àquilo que não é certo. Quando procuramos, na medida das nossas possibilidades, andar pelo caminho adequado, pelo caminho correto, pelo caminho justo, vamos amenizando os nossos próprios sofrimentos e vamos amenizando o sofrimento daqueles que estão conosco. Essa é a grande diferença. Então, por isso que nós temos que estar sempre atentos àquelas pessoas que se apresentam à nossa frente, portadoras de distúrbios mentais, emocionais, psicológicos, morais e até mesmo físicos e até mesmo espirituais. Que possamos oferecer a elas ajuda, aonde quer que estejamos, dentro das nossas possibilidades, para que ela consiga superar este instante e vença as suas necessidades, sejam elas quais forem. Então, essa lição ela é muito atual para os dias que nós estamos vivendo. Por tantas coisas que já vivemos, por uma pandemia que acabamos de deixar para trás, e pelas inúmeras dificuldades que o mundo ainda nos apresenta, principalmente neste momento de transições e mudanças, vemos almas queridas do nosso coração, almas que convivem conosco no dia a dia, muitas vezes aflitas e desesperadas, porque não conseguem encontrar forças para superar as dificuldades do dia a dia, as dificuldades da sua família, do seu trabalho, as dificuldades com elas próprias, quando tentam de alguma forma melhorar e muitas vezes não conseguem ou não encontram oportunidades para que isso aconteça. Cabe a todos nós que já temos um roteiro religioso, já temos um roteiro espiritual. Cabe a nós, espíritas, conhecedores desses traumas humanos, procurar ajudar a essas almas queridas para que elas superem o momento e consigam permanecer reencarnadas para cumprirem a sua tarefa, entendendo que muitos dos conflitos podem ser amenizados e que muitos dos problemas nem sempre conseguiremos solucionar, mas podemos amenizá-los para que a nossa vida se torne mais branda e mais pacífica. Então fica aí a nossa mensagem de hoje, é o capítulo, como eu disse, 78 do livro Pão Nosso, segundo a carne. Quero lembrar a todos que daqui a pouquinho, às 20 horas, estaremos aí com a nossa outra série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer a você que nos acompanha, a você que nos ajuda na divulgação do canal, a você que nos ajuda na divulgação da web rádio Espiritismo e Vida, agradecer pelo seu carinho, pela sua compreensão, pela sua tolerância, e rogo a Jesus que você tenha uma boa noite de descanso, que possamos refletir nessas questões que são extremamente importantes para este momento que estamos vivendo e que possamos ter uma semana
de muita luz e de muita paz. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estender a sua mão e o seu manto de amor e de luz a todos estes nossos irmãos espirituais e a todas estas almas encarnadas aqui na Terra que ainda se encontram extremamente voltadas às questões materiais da vida e muitas vezes entram em estado de desalento, acreditando-se incapazes de vencer a si mesmas e de vencer a essas questões. Que a sua misericórdia se faça presente em seus corações, para que encontrem ajuda, para que encontrem amparo e para que nós também saibamos ter a compreensão necessária para vencer a cada etapa da nossa jornada. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine em mais uma semana que se inicia. Um forte abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo domingo, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço e que Jesus nos abençoe.